É possível viver numa bolha e não ser alienada? A série semanal Ponto em Questão completa 50 vídeos com temas contundentes para resistir às forças da massificação. Inscreva-se e colabore para a divulgação do conhecimento por uma estética da vida viva. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o 53º ponto em questão. Vivo numa bolha. Neste 53º ponto em questão, penso alto sobre os aspectos positivos e negativos da minha vida, na bolha em que habito. Afinal, pergunto, é possível estar numa bolha e não ser alienada? Primeiro, eu vou apresentar esse projeto, são 3 vídeos. Então, 3 pontos em questão que eu vou lidar com esse assunto. O primeiro é esse, vivo numa bolha. Depois, o próximo é, querem furar a minha bolha. Vou mostrar quais aspectos dessa bolha que estão fragilizados. E depois, como é refletir sobre as condições dessa vida fora da bolha. Então, hoje eu até fiquei pensando, gente, como eu estou ficando exibida. Acho que eu vou até abrir um pouquinho aqui para vocês, porque eu vou apresentar, então, essa minha bolha. Eu falei, é impossível não apresentar a minha bolha e não parecer um exibicionismo. Fiquei até emocionada quando eu estava procurando fotos para trazer para vocês aqui. Ai, vou falar, eu não posso criticar profundamente quem se perde numa bolha, não é? Porque, olha só, então a minha bolha começou quando eu atravessei essa porteira de Nazaré Uniluz. A partir daí, digamos assim, eu entrei numa bolha temporal, numa bolha relacional, entrei numa bolha e vivi nessa bolha. Isso aconteceu em 1991, há exatos 30 anos, e desde lá eu tenho vivido nessa bolha. E agora eu estou colocando isso em questão. Então, olha lá, Nazaré. Imagina essa circularidade, essa aliança entre as pessoas, esse lugar de estar em comunhão com o outro e com a natureza. Essa é assim, o alicerce da vida cotidiana, do viver em grupo, do cuidado com a casa, com o jardim, com a horta. Eu não vou criticar minha bolha ainda, não. Por enquanto, eu vou apresentá-la e mostrar seus aspectos de sedução, tá bem? Olha só, aqui em casa. Não é? É um privilégio? Sim, é. Né? E isso eu vou mostrar, mas não estou ainda trazendo assim aquilo que tensiona. Estou apresentando a bolha. Então, aqui em casa é assim, né? Então, uma casa que tem aspectos de simplicidade voluntária, uma bioconstrução feita na artesania dos próprios moradores e seus amigos. Então, tudo isso traduz valores da minha bolha. Uma casinha bioconstruída, de barro, de madeira reciclada, de vidro reciclado. Então, a comunidade toda comprou um caminhão de vidros, bioconstrutores todos compraram um caminhão fechado, e aí foram organizando, fazendo a janela a partir do vidro, não o contrário. Tem aspectos. Essa questão de não tirar tudo do terreno, criar dentro, criar essa organicidade, enfim.
a horta, né? Você ter um pedacinho que seja de terra, mas para cultivar uma horta, ter um marido que vai lá, um agricultor biodinâmico, agroecologista, permacultor, que cuida desse pequeno organismo agrícola em que habitamos. Outra questão, durante a pandemia, eu pude ser cuidada, eu tive. Como a gente não faz nenhum gasto excessivo, por exemplo, eu estava pondo esse vestidinho para vir aqui, fiquei pensando que ele é de 2004, vai completar 20 anos, eu o amo, mas passei a mão aqui, vi que a malha está até transparente, com um monte de furinhos, mas eu adoro. Então, depois que eu sair daqui, eu vou costurar os pontinhos. Então, esses aspectos da vida, de uma simplicidade voluntária, permitiram que eu tivesse poder aquisitivo, primeiro, para ficar em casa durante a pandemia, mas também para ser cuidada. Olha as minhas dentistas queridas chegando aqui para cuidar de mim. Tudo isso é uma bolha. Eu não fui a um consultório. Mesmo que eu tivesse com problema dentário, ela veio aqui de março até agosto cuidando de mim. Outro aspecto da minha bolha, né? A nossa escola paineira. Olha que coisa maravilhosa. Até me emociono de ver. Saber que lá na escola as pessoas estão com valores afinados àqueles da minha própria bolha, que elas constituem a minha bolha. Eu lembro quando o Ulio era pequeno, estava nos primeiros anos do ensino fundamental e até mesmo no final do jardim, eu pensava assim, em qualquer casa que ele vá passar a tarde ou até dormir, os valores estão afinados. Isso é um aspecto concreto de uma bolha. Vai saber que vai chegar na casa do coleguinha, da coleguinha, e vai ter uma alimentação adequada, não vai ter, na época não tinha excessos de tela, que as conversas perto das crianças seriam adequadas. Então, todos esses aspectos de confiança são os que nos levam para dentro das nossas bolhas. Estou mostrando a minha para depois a gente tensioná-la. Olha só, outro aspecto da minha bolha. Nós fizemos uma vila de coabitação, ou seja, compramos um terreno grande, 25 famílias, para cultivar junto, para construir uma vila sustentável e fraterna. Isso faz tudo parte da nossa bolha, olha lá. Então, agora está fazendo um gazebo para acompanhar as obras, né? Pessoas da classe média, como eu, pessoas que têm alguns valores em comum. Outra coisa que eu tenho na minha bolha, sou cercada de pessoas ligadas à nossa escola, ligadas à nossa vila, que são um monte de... A Mojica, por exemplo, que a gente fundou já há alguns anos, um monte de gente interessada em cultivo orgânico, produtores, revendedores, consumidores, todos juntos, organizando uma rede de segurança alimentar orgânica. Isso também faz parte da minha bolha, é muito sedutor. A outra coisa que faz parte da minha bolha, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha que joia preciosa que é isso. Um lugar onde eu fiz o meu doutorado da maneira como eu queria, eu construí minha tese, do modo como eu fui apoiada por essa bolha. Uma bolha acadêmica, institucional, que me apoiou. Fiquei até emocionada, né, gente? Vou falar. A outra bolha, quem se aproxima de mim na ação de ativismo pela infância plena, são pessoas interessadas e interessantes nessa temática. Pessoas que querem uma infância saudável, que querem um fazer manual, né, para a infância, pessoas que estão refletindo sobre questões de consumo, enfim, é uma bolha, não é? A outra coisa da minha bolha maravilhosa, as artes manuais. Então, quem está nas artes manuais, com o hífen como a gente,
tá percebendo alguns valores, algumas questões que são sedutoras, que acaba que eu só me relaciono com pessoas que têm esse conjunto de valores bolhantes. É isso. Vivo numa bolha. Não é sério isso? Muito sério. Então, o que eu quero com essa reflexão, agora que eu já apresentei a minha bolha? Eu quero pensar sobre a minha condição de existência. E dessa maneira ajudar pessoas como eu a pensarem sobre as suas também. Como uma intelectual branca, de classe média, pertencente a uma comunidade afetiva, comunidades afetivas específicas, e em como esse estilo de vida pode ser um dispositivo alienante e apequenador da vida. Por mais bonito que pareça, por mais maravilhoso que seja, pode ser apequenante. Se não tivermos acordados e dentro do mundo. Não é? Uma afirmação primeira, como eu digo sempre para meus alunos. Antroposofia significa o mundo é comigo dentro. Eu até desenho as letras. M-I-G-O, amigo. O que é antroposofia? Amigo. O mundo é comigo dentro. Se o mundo é comigo dentro, de que maneira que essa vida em bolha é colaborativa para o mundo? Ai, vou falar, eu fico até emocionada, porque olhar de frente para a minha própria questão, minha questão existencial, não é simples, parece, mas não é. Uma afirmação seguinte: vivemos o desafio da alma da consciência. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre isso, mas vale repetir. A alma da consciência é não achar que essa bolha é tudo que há. É reconhecer os privilégios dessa bolha. É não se limitar à vida nessa bolha, porque a vida nessa bolha, sempre eu vivendo nessa bolha, sempre pensei assim, eu estou fazendo a minha parte para o planeta, para a sustentabilidade planetária, para a comunhão entre as pessoas. Só que pessoas? Que planeta? E aí, no próximo episódio, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Agora é uma introdução ao problema. Isso é importante da gente estar com a nossa alma da consciência, ou seja, olhar nos olhos do seu privilégio, olhar nos olhos do seu estilo de vida e não naturalizá-lo. Compreender onde ele está e lutar, digamos assim, para que outras pessoas possam também viver os seus valores. Essa é a questão. Nem todos conseguem. Uma pergunta: como viver numa bolha e não se alienar? Essa é a questão fundante. Quais as ações que a gente pode fazer que não só fortaleçam a própria bolha, porque a gente vai ver avançar aí a nossa discussão, como que essa vida na bolha fortalece, mas ela pode enfraquecer. A questão é o uso que se faz disso. Como esse fortalecimento te faz íntegro para que você possa avançar no mundo e atuar no mundo de forma efetiva. Uma resposta: viver justamente a partir dessa alma da consciência. É muito difícil, porque quando a gente está nessa sedução, e vocês viram como é sedutor, né? Tudo isso daqui é muito sedutor, né? Parece tudo muito... Ai, se eu não pensar, eu não ligar noticiário, eu posso passar o resto da vida sem ver problema na minha frente. Você já pensou isso? Então, a alma da consciência ela tem que ter coragem de olhar o mundo como ele é e atuar sobre ele. Para finalizar, uma citação para manter a atenção. Vou trazer Rudolf Steiner aqui, né? Porque hoje a gente está nessa vibe do Rudolf Steiner. Ninguém deve, diz ele,
no futuro, e eu digo no presente, construir tranquilamente a própria felicidade. Esse é o problema das bolhas. Se outros ao seu lado estiverem infelizes, eu poderia até questionar a noção de felicidade, mas não é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero trazer a ideia central, ou seja, o perigo da vida na bolha é que você, às vezes, está achando que está fazendo uma coisa ótima para o mundo e você está ajudando a apequenar a potência de vida deste mundo. Complicado, complexo, complicado. Não é nada simples essa vida na bolha. E aí eu convido vocês a acompanharem essa série aqui desses 3 episódios do Ponto em Questão. Estou tentando, viu, gente? Estou tentando demais fazer, a partir dessa minha bolha, algo para valorar o mundo. Sigamos juntas, assim somos mais fortes.